Glória a Deus. O que é que eu posso dizer? Que o Senhor tem feito grandes coisas em minha vida. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim se não fosse o Senhor? Então, eu só tenho que agradecer, ao Senhor, porque Ele, somente Ele, Às vezes a gente pensa que as coisas não dão certo, mas meus irmãos, as coisas. Eu estava na rua hoje, agora de manhã, cheguei para almoçar, mas eu estava na rua dizendo que eu e você temos escolha. Vamos supor, você tem amigos e colega. Amigos é aquele que lá na frente ele ele não conseguiu, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, alguma coisa aconteceu com ele, e ele chega àquela pessoa e diz: rapaz, não fala não, porque você vai se prejudicar, porque você lá não vai dar certo, aconteceu isso e isso comigo, e eu não quero que aconteça isso com você. Aí o amigo, o colega, ele lá na frente, ele isso tudinho que eu falei a você. E aí ele chega e diz aquilo: rapaz, vai lá, ali uma boa, rapaz, eu fui lá, você vai se dar bem, como eu se dei. E lá enche a cabeça daquela pessoa. E aquela pessoa inocentemente vai lá. Quando chega lá, aí lá aquelas pessoas lá que fizeram tudinho aquela maldade com aquela pessoa, aí diz: ó, chegou aqui, ó, chegou carne nova aqui. E aí faz a mesma coisa, aí você chega arrebentado, tá lá no hospital, tudo. E o que foi que aconteceu, rapaz? Uma pessoa que fazia, pensei que ela era meu amigo, e hoje eu estou na situação por causa dele. E às vezes você despreza, eu e você às vezes despreza aquela pessoa que chegou a você e falou essas coisas boas para você, que você não vá lá, que não vai dar certo, e você desprezou. Mas chega o colega, tá ali com você. Outra coisa, né? O amigo que é amigo, ele não senta numa mesa de bar com você. Pelo contrário, ele vai dizer: rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo. Você tem sua mulher, você tem seu filho, isso não vai dar certo. Você vai gastar seu dinheiro aqui. Meu irmão, se for um pedreiro, aí diz: você é um pedreiro, você arriscou sua vida. Meu irmão, guarda o seu dinheiro. Gasta o seu dinheiro naquilo que é bom. Sua mulher está lá esperando, seus filhos, e você está aqui. E aí até você achar ruim, ou eu e você achar ruim, mas o colega é diferente. O colega que nada, vamos curtir, rapaz, a vida é assim mesmo. Se a gente não coisar, a gente morre. Se a gente não gastar, a gente morre. Meu irmão, você tem escolha, eu tenho escolha. Uma coisa que eu estava falando, entregando para o feito, glória a Deus que Deus tem colocado isso no meu coração. Uma coisa que eu estava falando, eu entregando para o feito, eu cheguei a uma pessoa e disse: isso que eu estou falando aqui a você. Você tem escolha, meu irmão. Como é que como é que eu posso dizer? Você tem amigos e você tem colega. Você tem escolha de escolher o certo ou o errado. Você tem escolher o caminho certo ou o caminho errado, ou o estreito ou o largo. O estreito vai continuar sendo estreito, mas uma coisa que eu estava falando. Marta e Maria. Olha, o Senhor Jesus é tremendo, meu irmão. Eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus porque Ele é manso. Ele, quando age, Ele age com mansidão, com respeito. Não como você vê hoje nas igrejas, é um barulho, é uma coisa séria. Não sou nada contra, sabe, meus irmãos? Tem um pentecostal, tem aquele que é mais tradicional. Mas, meu irmão, siga o bom costume, que é o do Senhor Jesus. Paulo dizia: um é de Paulo, outro é de Apolo, porém eu digo: seja de Jesus, seja imitador do Senhor Jesus. E aí o que eu estava dizendo, Marta estava agitada nos seus aquifazeres, queria enricar com muitos, eu quero porque eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. E Maria estava ali ouvindo do conselho de Jesus, sabe, escolhendo Jesus, a melhor parte, sabe, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, como viver nesse mundo que nós estamos, sabe, meus irmãos? E aí, Jesus sabe demais. Marta chegou a ele
Ela pensando que Jesus ia, né, como muitas pessoas, vá até os nossos pais, vai ajudar fulano, vá, você está vendo que ele está fazendo as coisas e você aqui parado. Né? Mas o Senhor Jesus, quando ela chegou, ela pensando que ia, né, que Jesus ia dizer isso que eu estou falando, e como outras pessoas falam, vai ajudar fulano. Ele chegou a ele com aquela mansidão e sabedoria, exaltou com amor, Marta, Marta, por que ficar ansioso com coisa alguma, né? Que Marta chegou a ele, Senhor, manda ela ajudar em meus afazeres. E o Senhor Jesus chegou, olhou para ela e disse, Marta, Marta, por que ficar ansiosa com essas coisas? Maria escolheu a boa parte. Então, meus irmãos, às vezes nós queremos crescer, nós estudamos, é bom, nós fazer uma faculdade é bom, mas o que o Senhor Jesus quer dizer aqui, que o reino dele, o nosso reino e o reino dele é lá no céu. É bom você ter o seu carro, é bom você ter sua casa na praia, é bom, né? Mas, meu irmão, guarda o seu tesouro no céu. Aleluia, como o Senhor Jesus diz, sabe? Então eu sou apaixonado, meu irmão, por o Senhor Jesus, porque ou o homem para ter, e outra, você vê como ele tratou Marta com amor, com carinho, exaltou Marta ali com carinho, e Marta compreendeu, sabe? Hoje em dia eu não sou contra, sabe? Como eu estou dizendo a você, cada um dia vai prestar conta dos seus atos, sabe? Mas você vê tanto barulho e você não vê nada, as pessoas estão tudo agitadas, o pastor agitado, meu irmão, pare, ouça Jesus, ouça o Espírito Santo que está dentro de você, clamando, suplicando, sabe, meu irmão? Então, o que é que eu tenho que dizer? O que é que eu tenho que falar? Porque eu já tenho tudo, que é o Senhor Jesus, e eu tenho falado aqui que eu sou o homem mais feliz dessa terra, porque, primeiramente, que eu tenho Jesus, e tenho a cada um de vocês, porque ninguém nesse mundo, meu irmão, consegue viver só, mas você tem escolhas, sabe? Ou você escolhe as pessoas boas, pessoas ruins, sabe? Não é o caso de você desprezar aquelas pessoas ruins, é de você não fazer, você praticar aquilo, mas você tem que chegar lá, mostrar um bom testemunho, as pessoas olhar para você, sabe? Você com mansidão, pedindo sabedoria a Deus, pedindo o Espírito Santo, como é, me ajude, Espírito Santo, a lidar com essas pessoas, a lidar com essas vidas, e não tá julgando as pessoas, e não tá apontando para a pessoa, porque a Bíblia diz claramente, o Senhor Jesus diz, você que olha o arqueiro do olho do seu irmão, e não vê uma trava que está em seus olhos, olha você que está em pé, veja que não caia. Então, meus irmãos, hoje em dia as pessoas, eu faço, é minha igreja, é eu. Quando na verdade você e eu precisou de uma mudança. Meu irmão, eu não sou bom, eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu estaria no céu. Mas estou procurando, sabe, a fazer o melhor, sabe? Procurar o melhor e levar o melhor para as pessoas, sabe? E Deus assim tem me ensinado. O Espírito Santo de Deus é o nosso professor, é o nosso consolador, é o nosso mestre. Então a Bíblia diz, os que confiam no Senhor será como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Meu irmão, nós somos um povo mais poderoso dessa terra. Se nós dermos as mãos, se nós deixarmos dessa tolice de estar julgando, o Senhor Jesus se sentou ali com aquela multidão todinha, quantas pessoas, meu irmão, quantas raças, língua, quantas pessoas ruins tinham naquele meio, mas o Senhor Jesus, ele sentou, ele ensinou, ele não desprezou, pelo contrário, ele abençoou aquela multidão ali. Um dos discípulos chegaram, Senhor, dispensa essas pessoas, mas o Senhor Jesus, como vou dispensar essas pessoas que vão desfalecer no meio do caminho? E ali tinha 5 pessoas que tinham 5 pães e 3 peixinhos, ele multiplicou e todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou. Ele disse, recolher, porque o Senhor Jesus não quer que nada se perca. Você está vendo aí, meus irmãos? Nada se perca. E nós, cheio de falha, queremos estar julgando o povo. Não faça isso não. Não faça isso não. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma boa tarde, um fim de semana para todos. Na paz do Senhor Jesus. Amém.